Olá, meu nome é Ana Valéria Provese e, assim como as demais integrantes dessa equipe, somos alunos de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é um trabalho para a disciplina de Genética Médica com os professores Dr. Guilherme de Toledo e Silva e doutora Yara Costa Neto Muniz. A gente vai falar um pouco sobre a doença de Alzheimer, com enfoque nos aspectos genéticos, principalmente do segmento autossômico dominante da doença. Além de mim, o trabalho conta com as acadêmicas Amanda Pereira da Silva, Carline Solange Sanches de Andrade, Maria Luísa Coutinho e Vitória Miriela Eva. A doença de Alzheimer foi caracterizada pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer em 1907. É uma afecção neurodegenerativa progressiva e irreversível. Do ponto de vista neuropatológico, observa-se no cérebro do indivíduo com a doença de Alzheimer atrofia cortical difusa, a presença de um grande número de placas senes e novelos neurofibrilares e perneuronal. Verifica-se ainda um acúmulo de proteínas beta-amiloide nas placas senes e da microtubulina tal nos novelos neurofibrilares. Acredita-se que a concentração das placas senes esteja correlacionada ao grau de demência nos afetados. Essas alterações que foram observadas no cérebro dos afetados podem também ser encontradas em idosos sadios, porém não conjuntamente em tal intensidade. A doença se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, causada pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e controlar os sintomas, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para o paciente. Geralmente, a doença de Alzheimer de acometimento tardio, que tem incidência ao redor dos 60 anos de idade, ocorre de forma esporádica, enquanto que a doença de Alzheimer de acometimento precoce, que tem incidência ao redor dos 40 anos, mostra uma recorrência familiar. Com o aumento da expectativa de vida vista no mundo, mais indivíduos alcançam uma idade avançada, que é quando as manifestações de doenças neurodegenerativas é mais frequente. Entre essas, a doença de Alzheimer é a causa mais frequente de demência. Estudos de genética molecular permitiram identificar 4 genes associados com o maior risco de desenvolvimento da doença: a proteína amiloide precursora, a poliproteína E, presenilina 1 e a presenilina 2. No mundo, estima-se que existam cerca de 35 milhões e 600 mil pessoas com a doença de Alzheimer. No Brasil, cerca de 1 milhão e 200 mil casos, e a maior parte deles ainda sem diagnóstico. No Brasil, o estudo de Catanduva mostrou que a mulher desenvolve mais demência que o homem, sendo 59% de mulheres e 41% homens. Não se sabe a razão, mas uma possibilidade é por a mulher viver mais que o homem, e a idade é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer. Bom, em relação ao tipo de herança e a presença de fatores complicadores, é importante a gente lembrar que mais de 90% dos casos de Alzheimer são complexos de início tardio, portanto ligado a fatores ambientais e com uma expressividade variável em relação ao gene ApoE. O restante dos casos, no entanto, eles se manifestam precocemente e parte dos casos se apresentam como uma herança autossômica monogênica dominante com heterogeneidade de gene. Sobre a incidência entre as populações, justamente por ser uma doença com penetrância e idade dependente, populações mais velhas, como as que normalmente a gente encontra em países desenvolvidos, vão apresentar um número maior de casos. Além disso, a gente tem a presença do alelo Y4 do gene ApoE, que é definido como um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E esse alelo, ele varia de acordo com grupos étnicos, fazendo com que ele apareça mais entre japoneses e caucasoides e menos entre africanos e hispânicos. Quanto aos genes e as suas localizações cromossômicas, cabe a gente citar que foi gerada uma lista com mais de 100 genes candidatos para o aparecimento da doença de Alzheimer. No entanto, há evidências de que os 4 principais seriam esses 4 descobertos na década de 1990. Temos então o gene APP no braço longo do cromossomo 21, na região 2, banda 1, subbanda 3, com 18 exons, e com essa informação a gente consegue entender um pouquinho melhor a alta incidência de doença de Alzheimer em portadores da síndrome de Down, já que pessoas com síndrome de Down vão possuir uma cópia extra do cromossomo 21, consequentemente uma cópia extra do gene APP, o que aumenta as chances de ocorrerem alterações nesses genes que podem favorecer o aparecimento da doença de Alzheimer. Temos também o gene PSN1 no braço longo do cromossomo 14, na região 2, banda 4, subbanda 3, com 13 exons, o PSN2 no braço longo do cromossomo 1, na região 4, banda 2 e subbanda 1, e o ApoE no braço longo do cromossomo 19, na região 1, banda 3 e subbanda 2. Além dos alelos e das proteínas correlacionadas aos genes anteriormente citados, a gente tem também a proteína tal,
cumprindo um papel muito importante na doença de Alzheimer. Essa proteína é uma proteína reguladora da polimerização de microtúbulo que, quando é hiperfosforilada, ela não cumpre a sua função. Então, ela acaba se acumulando no citoplasma dos neurônios em forma de aglomerados fibrilares que vão gerar a perda da função dessas células e culmina na apoptose desses neurônios. E essa perda neuronal é uma alteração neuropatológica muito característica da doença de Alzheimer. Além disso, a gente tem a proteína precursora amiloide, que é codificada pelo gene APP, que é uma proteína transmembrana presente em retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos, mas que não se sabe muito bem a função dela em células normais. Porém, foram identificadas mutações nessa proteína em pacientes com doença de Alzheimer que favoreceram a produção de um peptídeo neurotóxico que se acumula no sistema nervoso central e gera uma segunda alteração neuropatológica muito característica da doença de Alzheimer, que é a formação das placas senis. Essa proteína, a precursora amiloide, ela também é processada por enzimas proteolíticas como a alfa, beta e gama secretase, e é nessa via de processamento que a gente entende o papel dos genes PSN1 e PSN2, que vão codificar, respectivamente, as proteínas presilina 1 e presilina 2. Embora não se conheça também o papel exato das proteínas nas células normais, há evidências de que a presilina 1 seria um cofator proteico crítico da gama-secretase. Ou seja, a gama-secretase só consegue processar corretamente a proteína precursora amiloide na presença da presilina 1. Então, alterações na estrutura da presilina 1 podem acarretar no mau processamento da proteína precursora amiloide e gerar um ambiente tecidual favorável ao aparecimento da doença de Alzheimer. Como a presilina 2 ela é muito parecida com a 1, que se especula que as duas cumprem um papel muito parecido no desenvolvimento da doença. A gente tem também a polipoproteína E, que é codificada pelo gene ApoE, que é um componente proteico de muitas lipoproteínas, inclusive das VLDLs, que carregam colesterol da circulação em direção ao fígado, mas que dentro do sistema nervoso central a função dela é desconhecida também. O que se sabe é que a isoforma resultante do alelo ε4 está muito ligada à progressão e ao início da doença de Alzheimer. Então, só para a gente recapitular, a doença de Alzheimer precoce, ela pode aparecer tanto por alteração na própria proteína precursora amiloide, como pode aparecer por alterações nas proteínas que vão processar a proteína precursora amiloide. Existem dois tipos de Alzheimer, de início precoce e de início tardio. A hereditariedade está muito mais marcada na chamada Alzheimer de início precoce do que na doença de Alzheimer tardia, caracterizada por seu aparecimento em idades mais avançadas. A maior parte dos indivíduos com Alzheimer tem a forma tardia da doença, na qual os sintomas se tornam aparentes aproximadamente a partir dos 60 anos. Os investigadores não encontraram um gene específico que cause diretamente a doença de Alzheimer de início tardio. No entanto, possuir uma variante genética do gene da apolipoproteína E no cromossomo 19 aumenta o risco de contrair-se a doença. O ApoE vem em várias formas diferentes, ou alelos. Cada pessoa herda 2 alelos ApoE, um de cada progenitor biológico. O ApoE ε2 é relativamente raro e pode fornecer alguma proteção contra a doença. Caso a doença de Alzheimer acometa uma pessoa com este alelo, tenderá a se desenvolver tardiamente quando comparada a alguém com o gene ApoE ε4. Acredita-se que o ApoE ε3, o alelo mais comum, desempenha um papel neutro na doença, não diminuindo nem aumentando seu risco. Já o ApoE ε4 aumenta o risco da doença de Alzheimer e está também associado a uma idade mais precoce de aparecimento da doença. Falando agora sobre Alzheimer familiar precoce. A doença de Alzheimer precoce é rara, representando menos de 10% de todas as pessoas com Alzheimer, e ocorre tipicamente entre os 30 e 60 anos de idade. As 3 mutações monogênicas associadas à doença de Alzheimer precoce são mutações na proteína amiloide precursora. Essas mutações produzem uma demência de longa duração, entre 9 e 16 anos. Esse precursor libera um fragmento insolúvel e extracelular, que é o principal componente do depósito amiloide extracelular encontrado nas placas neuríticas. Mutações nessa proteína foram associadas a fenótipos muito diferentes do Alzheimer tardio, uma vez que o paciente pode apresentar leucoencefalopatia, acidente vascular cerebral hemorrágico ou esquizofrenia. Mutações em prenicilina 1 no cromossoma 14. Essas mutações estão correlacionadas com formas particularmente agressivas da doença de Alzheimer de início precoce, onde o quadro de demência é mais grave quando comparado às mutações em outras proteínas.
A perda de memória é o primeiro sintoma e pode ser seguida de alterações neuropsiquiátricas, síndrome piramidal, epilepsia e paraparesia espástica. As características dos sintomas que configuram o quadro demencial são similares aos reportados nos quadros da doença de Alzheimer tardia, porém são mais severos em sua apresentação e a deterioração causada é mais rápida e progressiva. Mutações em penicilina 2, no cromossoma 1. Duas mutações relacionadas com Alzheimer já foram identificadas na PS2. Essas mutações estão implicadas no aumento de beta-amiloide. Mutações em PS2 causam uma doença de Alzheimer caracterizada por uma duração entre 4,4 e 10,8 anos, e a idade de início é precoce, com casos que surgem a partir dos 40 anos de idade. Além de distúrbios cognitivos, alterações neurocomportamentais e parkinsonismo são comuns. Vamos falar agora sobre os aspectos clínicos da doença. Ao longo da enfermidade, o paciente atravessa diferentes fases que iniciam com deterioração cognitiva leve e finalizam com uma demência terminal. Similar ao Alzheimer precoce, o sintoma inicial é a perda de memória recente, dificuldade para se lembrar de compromissos, perda de objetos, repetitividade nas perguntas, esquecimento de conversas e atividades diárias, por exemplo. As fases da demência não variam entre as formas da doença, porém outros fatores genéticos e ambientais podem ser capazes de modificar seu curso. As fases da demência são 3. Na fase inicial, o paciente pode apresentar declive da função cognitiva sem comprometimento significativo da funcionalidade. Durante a fase inicial, se agudizam os transtornos cognitivos e a funcionalidade do doente começa a ser afetada de maneira progressiva, de modo com que ocorra a perda de autonomia e independência para realizar atividades instrumentais complexas. Quando o paciente perde de forma parcial suas habilidades para o autocuidado e precisa de ajuda para tomar banho, se vestir e se alimentar, por exemplo, significa a entrada em um estado de demência moderada. E, por fim, a demência terminal, ela se caracteriza por uma dependência absoluta para o autocuidado, onde se perde o controle dos esfíncteres, existe perda cognitiva severa e deterioração motora significativa. Nessas imagens, é possível observar, na figura 1, a fotomicrografia de uma placa neurítica no córtex de um paciente com doença de Alzheimer. Na figura 2, também uma fotomicrografia, é possível observar vários neurônios contendo emaranhados neurofibrilares no córtex de um paciente com doença de Alzheimer. E na figura 3, que é a imagem de uma ressonância magnética coronal, é possível ver a atrofia hipocampal de um paciente clinicamente diagnosticado com doença de Alzheimer na esquerda, comparada à varredura de um indivíduo normal de idade equivalente na direita. Para a realização do diagnóstico da doença de Alzheimer, é necessária a realização de alguns exames, como o teste de histopatologia. A sua realização só é possível após a morte do indivíduo e é o único exame que nos permite ter 100% de certeza sobre o diagnóstico da doença. Após a sua realização, é possível observar as placas de cianis, que são agregados de fibras, e proteína beta-amiloide. Outros exames são os exames seriados de biomarcadores, no qual são utilizados proteínas, como, por exemplo, o peptídeo beta-amiloide e a proteína tau, para verificar o funcionamento do cérebro. E em caso de doenças como Alzheimer, a sua concentração é alterada, sendo que a proteína tau, tanto fosforilada como total, se encontra aumentada no líquido cefalorraquidiano, e a concentração do peptídeo beta-amiloide se encontra diminuída. Vale realçar que esses biomarcadores não são específicos para a doença de Alzheimer, uma vez que a sua alteração também é encontrada em outros tipos de demência. Também pode ser feita a realização de exames de neuroimagem. Como exemplo, temos a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, mas não quer dizer que não haja outros exames. No caso da tomografia computadorizada, ela é mais barata e mais rápida, contudo, a ressonância magnética nos permite
analisar melhor a substância branca e observar se existem alterações em pontos focais e ver se existe atrofia em algumas regiões, como o caso do hipocampo, que é bem característico desta doença. No caso do tratamento, não existe um tratamento de cura, infelizmente, e por conseguinte, o tratamento para essa doença é para minimizar os sintomas, retardar a evolução da doença ou, em último caso, fornecer o melhor cuidado paliativo para a pessoa que apresenta essa doença. Para ajudar no tratamento, são utilizadas algumas drogas reconhecidos pela Anvisa, que são inibidores de acetilcolinerase, que têm a função de melhorar a hipofunção colinérgica presente nesta doença. E como exemplo temos a tacrina, a galantamina, donepezil e rivastigmina. Podem ser utilizados a não ser que a condição da pessoa impossibilite a sua utilização. O SUS apresenta o tratamento para o Alzheimer e para ter acesso ao mesmo, a pessoa deve se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima e em seguida é encaminhada para o centro de reabilitação para que tenham um cuidado mais adequado. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a entrevista que a gente fez com a família da dona Olindina Graciano Duarte, que é uma senhora de 87 anos que tem a doença de Alzheimer. Ela começou a ter os sintomas quando ela tinha aproximadamente 79 anos. A família começou a suspeitar da doença quando ela começou a ter comportamentos como esquecimento, deixava o gás ligado, caía da cama, tinha pensamentos confusos, urinava, né, em lugares inadequados, tentava abrir portas em lugares que não tinham porta. Então, eles levaram ela para o médico do posto de saúde de Jurerê, que é onde eles residem, e ele fez o diagnóstico de doença de Alzheimer. Atualmente, ela não faz nenhum tratamento para Alzheimer, só toma remédio para o coração, e ela tem um histórico familiar, que os pais dela não tiveram doença, mas 2 irmãos dela tiveram. A rotina, eles relatam que é bastante complicada, porque atualmente a dona Olindina é uma pessoa acamada, que usa fralda e precisa de ajuda para comer. Ela é bastante carente, assim, de atenção o tempo todo. Sempre tem que ficar uma pessoa na casa com ela. Então, a família se reveza entre filhos e netos dela para cuidar dela, só que ela não reconhece mais ninguém. Ela pergunta pelos pais dela que já morreram, pergunta por pessoas que já morreram e pergunta pelos próprios filhos, para os filhos dela, porque ela não reconhece eles. Então é uma rotina bastante complicada e que atualmente a família não tem muito o que fazer, além de lidar e fazer os cuidados da melhor maneira possível, para dar a melhor qualidade de vida possível para a dona Lindina, né?